Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 22, versículos 31 ao 34. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu quero ser breve nesta noite, mas eu quero entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Irmão José Carlos, Deus abençoe. José Carlos Ferreira, irmã Joseni. A irmã Nadel Ribeiro sempre está conosco. Irmã Nadel, se a irmã tiver o nome do Piazinho aí que queria um abraço, coloque aí por gentileza. Nós estaremos mandando um abraço para ele. Meu amigo também, Mildinho Pontes, paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe. Deus abençoe a vida dos irmãos, a Eneida, Deus abençoe a vida de vocês, o Adalberto, toda a família, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então hoje a palavra que nós temos para entregar ao coração daqueles que vão ouvir esta live, esta palavra, está lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 21, ou melhor, Lucas, capítulo 22, versículos 31 ao 34. Jesus prediz a traição de Pedro. Mas nessa noite eu quero falar de um tema: cristãos que estão preparados. Cristãos preparados. Será que realmente estamos preparados para atender o chamado do Senhor Jesus Cristo? Será que estamos preparados para ter um encontro com o Senhor, um encontro com Deus? Exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui nesta noite. Irmão Manuel Vieira, graça e paz, Deus abençoe grandemente, com ricas bênçãos do céu. Diácono Manuelzinho, em Bonito, Pernambuco, Deus abençoe. Nosso amigo irmão Pedro Prestes, nosso vizinho, Deus guarde o Senhor, Deus guarde a sua casa. O Paulo César de Lima também, nosso irmão ali do grupo de Barões da Palmeirinha. Josi Rossi, Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe. Emanuel, Deus abençoe você, Emanuel. Sei que você está ouvindo aí com a irmã Nadel. Deus abençoe a tua vida. Eu estarei orando por você depois, tá bom? Que Deus guarde a tua vida poderosamente. Então vamos para o texto bíblico, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 31 ao 34. A versão de Bíblia que tenho em mãos para ler nesta noite é a versão King James. E talvez tenha alguma diferença com a tua aí, mas é o mesmo conteúdo, o mesmo objetivo e o mesmo propósito que a palavra do Senhor coloca para nós. Então Lucas capítulo 22, versículo 31. Glória a Deus. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não esgote ou não desfaleça. Pois tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, ou confirma para eles. Mas Pedro replicou: Senhor, eis que estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Contudo, predisse Jesus: Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que não me conheces. Esse texto é um texto muito conhecido. Quem não conhece a história de que Pedro negou Jesus? Quem não conhece o apóstolo Pedro, um dos apóstolos mais influentes de Jesus Cristo, abaixo do apóstolo Paulo? Pedro, que foi considerado uma das colunas da igreja, um homem que ele era muito vulnerável, um homem que oscilava de 80 para 8 e 8 e 80. Pedro, um homem que tinha muita coragem, mas de repente também tinha muita covardia. Pedro, que estava disposto a dar a sua vida por Jesus e de repente já estava negando o Senhor Jesus Cristo. Um homem que oscilava, transcedia entre o querer e entre o não querer. Pedro é um homem que muito pode nos ensinar. Olhando para a vida do apóstolo Pedro, nós olhamos aqui a vida de um cristão, de um seguidor do Senhor Jesus Cristo. E Pedro, sendo um dos seguidores de Jesus, sendo um daqueles que o Senhor Jesus chamou ele para andar após ele, ser um discípulo, ser um apóstolo, levar o seu nome, pregar a sua palavra, diz a Bíblia que muitas vezes Jesus Cristo vai ensinar, vai exortar, porque não dizer também, vai discipular os seus apóstolos, inclusive, entretanto, o apóstolo Pedro. Pedro é um homem que sempre está ao lado do Senhor Jesus Cristo. Jesus sempre estava monitorando, Jesus Cristo estava sempre discipulando, mentoreando o apóstolo Pedro. Aonde Jesus Cristo ia, ele levava Pedro, Tiago e João. Levava para discipular, levava para ensinar o Evangelho.
ensinar a palavra de Deus. Só que nós notamos que muitas vezes Pedro é um homem que ele não pensa para agir, ele não pensa para falar. E muitas vezes nessa pegada de Pedro, desse ele não pensar para falar, não pensar para agir, Pedro vai cometer alguns erros. Nós notamos no capítulo 22 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, em que Pedro pensa estar preparado para seguir Jesus Cristo. Chega um momento que eles começam a discutir a partir do versículo 24, e há uma discussão entre os discípulos de Cristo para ver quem era o melhor, quem era o maior. A Bíblia Sagrada diz que houve uma discussão entre eles para ver quem seria o mais importante. Mas Jesus Cristo disse para eles que aquele que se tornasse como uma criança, que se tornasse humilde como uma criança, esse sim seria grande no reino dos céus. Não bastou esse sermão, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que chega um momento em que Jesus vai dizer para Pedro, todos sabem que Pedro tinha o nome de Simão, era Simão Pedro, e Jesus chamou ele dizendo: Simão, Simão, Satanás pediu autorização para cirandar, para peneirar a tua vida, mas eu velei por ti para que a tua fé não desfaleça. O inimigo queria envergonhar o apóstolo Pedro, o inimigo queria acabar, queria destruir com a vida dele. O inimigo queria mostrar para todos aqueles que estavam à volta de Jesus, e principalmente para Jesus, que Pedro não era nada, que Pedro era somente a casca. Para que você entenda o texto que eu vou trazer nesta noite, eu preciso que você entenda o que significa cirandar. A palavra cirandar significa colocar o trigo sobre uma peneira e balançar de um lado para o outro sobre o vento e jogar para cima o trigo. Ou seja, pegava com a peneira e jogava para cima. Quando jogava para cima, vinha o vento, batia na semente. A semente abria. Abrindo a semente, revelava o que tinha dentro. O que tinha dentro, trigo. E caía a casca. O que Satanás queria fazer com Pedro? Satanás queria mostrar para todos aqueles que estavam à volta, aqueles que estavam junto com Pedro, e principalmente para Jesus, que Pedro era só casca. Que Pedro era só aparência, que Pedro não era tudo aquilo que ele pensava ser, que Pedro não era tudo aquilo que ele dizia ser, porque muitas vezes aquilo que ele falava com a boca não demonstrava com o coração. Por isso ele vai dizer para Jesus assim, dizendo que ele ia seguir até a morte. Pedro está dizendo para Jesus: não, Senhor, de maneira alguma, eu vou te seguir até a cruz, eu vou junto contigo até a morte, se possível for eu vou morrer com o Senhor na cruz do Calvário. Só que Jesus, conhecendo o coração de Pedro, diz para ele: não, Pedro, eu asseguro para ti, eu afirmo para ti, que antes que o galo cante, por 3 vezes me negarás. Ou seja, Jesus Cristo está afirmando para Pedro. Pedro está falando algo, mas não está dentro do seu coração. Porque nós vamos notar então que a partir desse episódio vai chegar o momento em que Jesus Cristo está lá no Getsêmani, vai ser preso pelos soldados, ele vai ser entregue por Judas. Chega o momento em que os homens vão prendê-lo, e vão para prender Pedro, e vão para prender Jesus. Pedro, para defender Jesus Cristo, vai arrancar da sua espada e vai cortar a orelha de um soldado, chamado Malco. Jesus Cristo vai repreender o apóstolo Pedro, vai curar o soldado Malco, vai colar a orelha dele no lugar. Mas diz a Bíblia Sagrada que a partir daquele momento Pedro fica com medo. Ele começa a seguir Jesus de longe. E seguindo Jesus de longe, diz a Bíblia Sagrada que em dado momento começam a perseguir e levar Jesus e perseguir os apóstolos, e chega um momento que Pedro vai se sentando numa roda, Pedro vai se sentar numa fogueira junto com pessoas que não tinham intimidade com Deus, e perguntam para Pedro: você é um deles? Você anda com eles? E ele vai negar por 3 vezes. Por 3 vezes que ele é perguntado, que ele é interrogado, se ele andava com Jesus, se ele conhecia Jesus, ele vai dizer que até mesmo não conhecia Jesus, não sabia quem Jesus era. E chega um momento que o galo canta. Quando o galo canta, Pedro se lembra das palavras do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele caiu. Ele não foi o forte o suficiente como ele falou que iria ser. Ele não sustentou com a vida aquilo que ele falou com as palavras. Ele não conseguiu praticar aquilo que ele estava pregando. E por que não? Por que Pedro não conseguiu fazer aquilo que ele estava falando? O porquê que Pedro se achou tão forte quando na verdade ele era tão fraco? Por que Pedro achou que ele era tão grande quando na verdade ele era tão pequeno?
Por que que Pedro, naquele momento, achou que estava preparado, mas quando na verdade não estava? Note que nós percebemos dentro desse texto bíblico, na vida de Pedro, alguns dos motivos aqui. Eu quero trazer isso para o seu coração nesta noite. Alguns dos motivos que nos impedem, muitas vezes, de nós estar prontos para servir o Senhor. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus junto com alguns outros jovens, e eles comentavam comigo assim: agora eu sou um crente de verdade, eu sou um cristão de verdade. Batiam a mão no peito dizendo assim: agora ninguém me derruba, agora não paro, agora não desisto mais. Mas eu lembro que não levou muito tempo e muitos deles pararam. Muitos deles desistiram no meio da caminhada. Muitos deles não conseguiram sustentar com as palavras aquilo que eles falaram. E por quê? Porque servir a Deus não é algo que você faz por si mesmo. Servir ao Senhor não é algo que você faz pela tua própria força, pelo teu bem-querer, pelo teu intelecto, pela tua sabedoria. É muito mais do que isso. Você precisa também depender de Deus. Então por que tem muitos cristãos que pensam estar preparados e quando na verdade não estão? Por que muitos pensam estar preparados e quando na verdade não estão? Muitas vezes nós pregamos o Evangelho, falamos com pessoas e as pessoas falam como se fossem as donas da verdade. Muitas pessoas até debocham de Satanás como se tivesse um total poder sobre as potestades ou até mesmo sobre os demônios, quando na verdade não tem. As pessoas demonstram uma força que na verdade não tem. As pessoas demonstram uma espiritualidade que na verdade não existe. E por quê? Por causa da autoconfiança. O primeiro motivo pelo qual muitas vezes nós estamos despreparados para servir ao Senhor, despreparados para fazer a obra de Deus, despreparados para pregar a palavra do Senhor, despreparados para servir a Ele, é por causa da autoconfiança. Pensamos que podemos servir a Deus com o nosso próprio punho, com a nossa própria força, com a nossa autoconfiança. Servir a Deus e estar no reino de Deus é muito mais do que qualquer religião, é muito mais do que qualquer filosofia de vida, é muito mais do que fazer parte de um grupo de pessoas. Mais do que isso, servir a Deus é algo espiritual, não é natural, não é físico somente, envolve a espiritualidade. Porque enquanto eu estou pregando aqui para você nesse momento, você apenas vê um homem pregando numa live, você apenas vê o natural, você apenas vê aquilo que os teus olhos conseguem ver. Mas além de tudo isso, existe um sobrenatural. Existe aquilo que os teus olhos não veem. Existe algo espiritual. Existe nesse exato momento anjos e demônios. Anjos que guardam a tua vida. Demônios que querem te derrotar. Demônios que querem destruir teu casamento, tua família, tua casa e a tua vida. Porém a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e o livre, ou livra. É por isso que no texto aqui, Satanás está pedindo para derrubar Pedro. O inimigo está pedindo para se andar, para mostrar para todos que Pedro não era nada, que Pedro era apenas a casca. Mas Jesus está velando, Jesus está rogando, Jesus está orando ao Pai por ele, para que a fé de Pedro não viesse desfalecer, para que Pedro não viesse cair. Só que Pedro está munido e está cheio de autoconfiança. Pedro não confia no Senhor. Pedro não confia nas palavras de Jesus. Pedro vai confiar em si mesmo. Pedro vai confiar na sua própria força. É por isso então que eu digo para você nesta noite, o porquê que muitos pensam estar preparados quando na verdade não estão, é por causa do orgulho. Orgulho é o pecado que derrubou Lúcifer. Quem não sabe quem é Lúcifer é Satanás, era um anjo de luz, que louvava a Deus, que cantava a Deus, que a Bíblia diz que os pífaros, os louvores foram criados nele, ou seja, ele era um anjo de luz, que brilhava, que tinha majestade. Porém o dia em que o orgulho entrou no seu coração, ele transformou-se de anjo em demônio, porque o orgulho transforma anjos em demônios, transforma pessoas que são boas em pessoas más, transforma pessoas abençoadas em pessoas amaldiçoadas, tudo por causa do orgulho. O orgulho é o princípio da queda. Você olha na Bíblia Sagrada e Deus tinha um propósito com a nação de Israel. Êxodo capítulo 19, o propósito para a nação de Israel era que esta nação fosse um povo representante de Deus diante das outras nações. Quando Deus dá a lei através de Moisés lá no Monte Horebe, diz a Bíblia que o povo de Israel bate no peito e diz assim:
tudo que o Senhor falar, nós faremos. Tudo que o Senhor nos dá para cumprir, nós vamos cumprir. Diz a Bíblia que eles não conseguiram cumprir. Por quê? Porque tentaram fazer do jeito deles. Tentaram agir com a própria força. Tentaram fazer com a força do braço. Tentaram servir ao Senhor não pela graça, mas pela lei. Tentaram servir ao Senhor não pela sabedoria divina, mas pela sabedoria humana. E eles não conseguiram triunfar. Eles não conseguiram vencer. Por causa do orgulho. Não tem como eu servir a Deus, não tem como pregar, não tem como cantar, não tem como pastorear, não tem como administrar uma casa, não tem como administrar uma empresa, não tem como administrar a própria vida se nós estivermos cheios de orgulho no nosso coração. Porque orgulho é o pai de todos os pecados. O orgulho é o pai de todas as demais coisas erradas que tem no coração do homem. O orgulho cega. Por causa do orgulho, pessoas se separam. Por causa do orgulho, as pessoas não se sujeitam uns aos outros. Por causa do orgulho, as pessoas não recebem conselhos. Por causa do orgulho, as pessoas muitas vezes não conseguem ouvir uma palavra como esta. Por causa do orgulho, as pessoas deixam de acatar um conselho e preferem viver segundo o seu coração. As pessoas, por causa do orgulho, não conseguem muitas vezes conviver umas com as outras, até mesmo debaixo do mesmo teto. Porque um quer ser melhor do que o outro e o outro não quer se prostrar. Só que o pior do que isso é você tentar servir a Deus na força do braço. É por isso que Deus falou e usou Jeremias para dizer assim: maldito é o homem que confia no homem. E quando ele fala maldito é o homem que confia no homem, ele não está falando de confiar no outro homem. Ele não está falando de eu confiar em você. Ele está falando maldito é o homem que confia em si mesmo, que acha que pode fazer sem a dependência de Deus. Ou seja, nós não conseguimos fazer nada se não for pela graça de Jesus Cristo. É por isso que diz a Bíblia Sagrada, e Jesus Cristo vai dizer assim: sem mim nada podeis fazer. Eu não posso estar dentro da igreja e querer fazer qualquer coisa sem estar debaixo da dependência de Deus. Por isso, você que está me ouvindo nesse momento, eu não sei quais são os teus planos para 2021. Eu não sei quais são os teus projetos para o ano que vem. Mas eu digo, coloca tudo nas mãos de Deus. Deixa que Ele vai na frente. Deixa que Ele vai trabalhando. Deixa que Ele vai fazendo. Deixa que Ele vai realizando. Coloca nas mãos dEle. Ele sabe melhor, porque Ele sabe o caminho que você deve seguir. Ele sabe se você deve se mudar de cidade ou não deve. Ele sabe se você deve mudar de igreja ou não deve. Ele sabe se você deve mudar de bairro ou não deve. Ele sabe qual é o melhor trabalho que tem para a tua vida. Ele sabe qual é a pessoa que tem que andar do seu lado. Ele sabe, conhece tudo, porque Ele é Deus. E a demonstração da falta de confiança em Jesus, em Deus, no próprio Deus, em Pedro, você nota que Jesus Cristo pede para esse Pedro: vocês não podem vigiar 1 hora comigo? Vocês não podem ficar 1 hora comigo? E o que Jesus queria? Ficassem 1 hora em oração. Vou repetir, Jesus queria que os discípulos e Pedro ficassem com Jesus 1 hora em oração. Vou repetir, em oração. Quem ora significa que tem dependência de Deus. Quem ora significa que está dizendo assim: eu dependo do Senhor. Quem ora está dizendo assim: eu preciso de Ti. Quem ora está dizendo assim: eu não posso por mim mesmo, mas eu confio em Deus. Só que Pedro e os outros discípulos, eles não oraram. Eles estavam no Getsemane. E o que aconteceu quando os soldados foram prender? Eles estavam fazendo o quê? Estavam dormindo. Porque na hora que deveriam orar, eles estavam dormindo e não estavam orando. E a primeira atitude foi que quando eles deixaram de orar, foi que Pedro começou a seguir Jesus de longe. E aqui vai uma aplicação para o meu e para o teu coração. Quando eu e você começamos a deixar a vida de oração, a comunhão com Deus, automaticamente começamos a seguir Jesus de longe. Começamos a seguir Jesus se afastando da presença dele. Ou seja, você tinha comunhão com Ele, mas quando você deixa da oração, Jesus começa a se tornar apenas mais uma opção na sua vida. Ou seja, Jesus é apenas mais um no teu coração. E você olha e vai notando que Pedro, ele não orou quando deveria orar. Ele vai seguindo Jesus Cristo de longe. É o tipo de pessoa que ele deixa da oração. De repente ele já deixa de ir para o culto. De repente ele já deixa de orar. De repente ele já deixa de ler a Bíblia. De repente ele já deixa da comunhão com os irmãos. Ele vai se afastando gradativamente. O inimigo não tira você da presença de Deus do dia para a noite. Ele tira de forma lenta,
gradativa. É como a ilustração do sapo, que se você pegar um sapo e pegar esse sapo e jogar ele dentro de uma água fervendo, ele pula e salta e não permanece lá. Mas se você pegar uma água fria e colocar aquele sapo dentro daquela água gelada e colocar no fogo e vai colocando água morna, a água vai esquentando, 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 aquele sapo vai morrer lá dentro. Por quê? Porque é desta forma que o inimigo trabalha. Ou seja, ele não apresenta o pecado na hora para você. Ele vai apresentando pecados pequenos, pecados maiores gradativamente. E uma das formas do inimigo congelar, esfriar, uma das formas do inimigo matar uma pessoa espiritualmente, nota o que eu estou falando, é tirando a oração da vida desta pessoa. Porque quem não ora está dizendo, eu não dependo de Deus. Quem não ora está dizendo assim, eu não preciso de Deus na minha vida. Quem não tem vida de oração está dizendo assim, eu não preciso falar com Deus, eu não preciso dos conselhos dele. Então Pedro deixou de orar. Primeiro, seguiu de longe. Segundo, diz a Bíblia Sagrada que ele vai seguindo Jesus de longe. E depois disso, ele vai se assentar no meio de uma roda de pessoas que não conheciam a Deus. O segundo motivo e a segunda consequência da falta de oração, e que também demonstra orgulho, é que nós vamos ter mais comunhão com pessoas que não têm comunhão com Deus do que os próprios irmãos que estão conosco. Ou seja, você já não dá mais importância àquelas pessoas que andavam com você. Você já não começa a estar no meio daquelas pessoas que servem a Deus. Você quer estar longe, você quer estar afastado. E você começa a ter comunhão com quem não deve ter, a conversar com quem não deve. E o que vai acontecendo vai esfriando. A ponto que Pedro diz a Bíblia que ele vai negar o Senhor Jesus Cristo. E esse é a última cartada, é o último passo de uma pessoa que quer servir a Deus com autoconfiança e orgulho no seu coração. Porque primeiro começa a seguir Jesus de longe, depois começa a entrar na roda dos escarnecedores. Da roda dos escarnecedores, Pedro vai a um pulo para negar o Senhor Jesus. Por quê? Porque não orou quando deveria orar. Porque oração é demonstração de confiança. Oração é demonstração de dependência. Oração é demonstração de que eu preciso de Ti, Senhor. Só que Pedro não orou quando deveria orar. E por isso Jesus vai dizer, antes que o galo cante, por 3 vezes me negarás. Aí você vai observar aqui o que impede eu e você muitas vezes de estar pronto para servir a Deus. Porque às vezes batemos no peito e dizemos assim, não, eu estou preparado, eu sou forte, eu consigo, eu posso, eu tenho, eu sou, eu faço, eu prego, eu canto. Mas não é bem assim. Porque você vai olhar para a Bíblia e você vai ver aqui que além da autoconfiança que o povo de Israel também pensou que tinha e não conseguiu servir o Senhor da maneira que era para servir, da maneira que aquele povo de Israel também disse que eles iriam fazer tudo que o Senhor pediu e não conseguiram fazer, eles frustraram o Senhor, no sentido que eles não conseguiram executar aquilo que era para fazer. Claro que Deus já sabia, mas Deus sabia que eles não iam conseguir, porque ninguém consegue servir a Deus com a força do seu braço, com o seu próprio intelecto, com a sua própria sabedoria. Deus dá isso para o homem, está dentro do livre-arbítrio, mas você precisa depender de Deus. Outro motivo aqui de não estar preparado é a falta de clareza, falta de propósito. Por quê? Porque muitos dos discípulos estavam seguindo ele, mas nem sabiam por que estavam seguindo. Você vai notar isso em João capítulo 14, que Jesus vai falar sobre o caminho, Jesus vai falar sobre a sua crucificação, sobre o projeto que ele veio nesta terra, e Tomé vai dizer assim, Senhor, mas como saberemos o caminho? Ou seja, Tomé está demonstrando que ele nem mesmo sabia o caminho que seguir. Muitos deles nem sabiam o porquê que estavam seguindo Jesus Cristo. Jesus diz, e a palavra dele diz lá em Marcos capítulo 3, que ele chamou aquele que ele quis, ou seja, chamou os discípulos. Só que muitos deles não sabiam o propósito real e verdadeiro, o porquê que estavam seguindo. E você vai notar dentro da vida dos discípulos que muitos deles, desses 12, tinham outros propósitos, que não eram o verdadeiro propósito da vida eterna, de ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Eu não sei se você sabe, mas por exemplo, Judas foi um homem que estava seguindo a Jesus Cristo com outros propósitos totalmente diferentes. É por isso que ele nega o Senhor Jesus, ele vai trair o próprio Cristo. Por quê? Porque Judas estava interessado mais na questão financeira. Judas estava mais interessado naquilo que Jesus poderia oferecer para ele do que no próprio Jesus.
Jesus era o tipo de crente, irmãos, que busca Jesus pelas bênçãos que ele pode dar e não por aquilo que ele era. Jesus é o tipo de pessoa que quer apenas o benefício. Judas é o tipo de pessoa, Judas é o tipo de homem que quer usar o nome do Senhor Jesus. Ele não quer ser usado por Deus, ele quer usar Deus. Ele não quer ser usado por Jesus, ele quer usar Jesus. Ele não quer ganhar Jesus para ele, ou seja, ter Jesus no coração. Ele quer usar o nome de Jesus para ganhar benefício próprio. Você vê isso que quando ele estava lá, aquela mulher Maria estava ungindo os pés de Jesus. Aquele homem diz assim, não, esse perfume aí que ela está ungindo poderia dar para os pobres, poderia distribuir, mas na verdade você percebe ali que o interesse dele, meus, era financeiro, era lucrar com o nome do Senhor Jesus. E quantas pessoas hoje que seguem a Jesus, que buscam a Jesus, que vão de atrás de Jesus, que usam o nome de Jesus, que tem um adesivo no carro de Jesus, não é por aquilo que Jesus é, mas sim por aquilo que Jesus pode dar. E Jesus, irmãos, não está procurando pessoas que queiram apenas os benefícios dele, porque Jesus vai demonstrar em João capítulo 6 para os seus discípulos, depois que ele multiplicou pães, depois que ele alimentou mais de 5 homens, sem contar com mulheres e crianças, diz a Bíblia que ele começa a pregar um sermão pesado, ele começa a falar de vida eterna, ele começa a dizer que ele era o pão da vida, e os discípulos começam a correr, vão se afastando, vai saindo um por um, vão indo embora. Quando todos eles estão indo embora, se afastando, Jesus faz uma pergunta: vocês não querem também ir com eles? Vocês não querem também se afastar com eles? E Pedro diz assim: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, Pedro naquele momento entendeu que o propósito verdadeiro de seguir o Jesus era a vida eterna. Porque Jesus não se preocupou com aqueles que foram embora. Porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Só que Jesus Cristo, o propósito maior dele foi a cruz do Calvário. Ele veio, irmãos, como o Cordeiro, aquilo que João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para nos trazer salvação. Ele veio para livrar a nossa alma do inferno. Ele veio para transformar a nossa vida. Só que, porém, você vai notar que muitos hoje também seguem a Jesus Cristo apenas, eu não estou falando que isso seja certo, mas apenas por aquilo que Jesus pode dar. O porquê que hoje nós temos uma classe chamada desigrejados no Brasil? Porque são pessoas frustradas, porque foram em busca de Jesus por aquilo que Jesus poderia dar. Quem vai para uma igreja, irmãos, e sai daquela igreja por causa de homens, nunca entrou lá por causa de Jesus. Quem vai para uma igreja e sai frustrado com Jesus de dentro de uma igreja, nunca foi lá por causa dele, foi lá por causa de outra coisa. Porque o falso evangelho que se é pregado, o evangelho que venha para Jesus e Jesus vai te dar tudo aquilo que você precisa, não é bem assim. O verdadeiro evangelho, Jesus Cristo vai dizer assim: aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Esse é o verdadeiro evangelho. Só que as pessoas entram num evangelho que muitas vezes não é o evangelho verdadeiro que a Bíblia está apresentando. E por isso não estão preparadas. Nós estamos vivendo agora um momento que a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar. A qualquer momento pode ter uma grande perseguição de cristãos no mundo. Eu pergunto, será que nós estamos preparados para uma perseguição? Será que o evangelho que nós estamos vivendo hoje no Brasil é um evangelho que realmente está preparando crentes cristãos para viver uma perseguição? O evangelho do modismo, o evangelho dos aplausos, o evangelho dos holofotes, bem diferente daquele evangelho que nós vemos sendo pregado na África, daquele evangelho, irmãos, que não traz proposta somente das bênçãos, mas primeiramente do abençoador, que salvação é a prioridade. Eu não estou dizendo aqui que Jesus não cura, não estou dizendo aqui que Jesus não prospera. Jesus é o dono do ouro e da prata. Jesus é aquele que multiplica pães. Jesus é aquele que pode curar, salvar, porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas eu estou dizendo para você que o objetivo maior, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas na sua vida. Então, quando nós achamos que buscamos ao Senhor Jesus Cristo por qualquer outra coisa que não seja primeiramente o propósito da salvação, nós estamos totalmente despreparados. Porque pode vir o vento, pode vir a luta contra a nossa vida, e se você não estiver edificado a tua fé na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, você cai, você desiste. O porquê que tem muitas pessoas caindo? O porquê que tem muitas pessoas parando? O porquê que tem muitos que estão desistindo? Porque muitas vezes estão firmados em homens.
Muitos defendem mais o seu pastor do que defendem o próprio Cristo. Defendem mais a placa da igreja do que o próprio Senhor. Só que você precisa estar edificado não numa placa de igreja. Você precisa estar edificado não no nome de um homem, não no nome de um pastor, mas no nome que é sobre todos os nomes. O nome que tem todo o poder. Aquele que morreu na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida, que se chama Jesus Cristo. Esse nome que tem todo o poder no céu, todo o poder na terra. É a Ele que nós devemos prestar contas, glorificar e exaltar e agradecer. Nós precisamos de uma clareza de propósito. Eu pergunto para você, qual é o teu propósito? Se você está na igreja sem propósito, com certeza, um propósito verdadeiro, que é o propósito de seguir ao Senhor Jesus, Jesus precisa ser o teu propósito. Jesus precisa ser o teu alvo, o teu foco. Por isso que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 2, ou melhor, capítulo 3, versículo 12, ele diz: enquanto a mim eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo, em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: eu perdi muitas coisas, eu deixei muitas coisas para trás, mas o meu alvo principal é o Jesus, é o céu. E que o meu e o teu alvo, em nome de Jesus Cristo, irmãos, seja o céu. Deus acima de tudo, salvação acima de tudo. Por isso que Jesus Cristo vai dizer para os discípulos certo dia, que eles estavam felizes e alegres porque os demônios estavam respeitando e obedecendo eles. Mas Jesus Cristo vai dizer para eles assim: alegrai-vos, não porque os demônios vos obedecem, antes porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E eu digo para você nesta noite, você tem se alegrado porque o teu nome está escrito no livro da vida? Esses dias eu falei com a minha igreja lá, e os irmãos da igreja estão aí, eles vão lembrar do que eu falei. Se eu contasse para você hoje, se você recebesse uma notícia agora, de que você havia ganhado na loteria, que você havia ganhado na Mega Sena, eu pergunto para você, você ia ficar feliz ou você ia ficar triste? Eu pergunto para você, como que ia ser a tua noite, depois que você recebesse uma notícia que você ganhou na Mega Sena? Se você recebesse a notícia agora à tarde, fulano de tal, você foi o ganhador da Mega Sena, como que seria esta noite? Como que você passaria essa noite? Feliz ou triste? Chorando, desanimado? Tudo bem, você ia dizer assim: não, eu ia passar feliz, alegre. E por que nós não temos essa mesma alegria de saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida? E por que nós não temos essa mesma motivação de saber que nós somos salvos, que a presença de Jesus está conosco, que o nosso nome está no céu e há um lugar preparado para mim e para você? Por que nós não temos essa mesma alegria, esse mesmo prazer? Então, em nome de Jesus Cristo, nós pensamos muitas vezes que estamos preparados, mas nós precisamos se preparar. E talvez você está dizendo assim: mas por que eu preciso ouvir essa live nessa noite? Por que eu estou ouvindo essa palavra agora? Nós estamos ouvindo essa palavra agora porque Deus quer falar comigo e Deus quer falar contigo. Deus quer preparar o seu povo, Deus quer preparar a sua igreja, Deus quer preparar seus filhos. Por quê? Porque em breve Ele vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. E alguém vai dizer assim: ah, mas Jesus Cristo pode demorar um dia, pode demorar uma semana, um mês, um ano, 2 anos, eu não sei. Mas o fato é que Jesus Cristo, irmãos, Ele está voltando de forma individual para muitas pessoas. Quantas foram as pessoas que você conheceu esse ano que já foram, que já deixaram esta terra, que já partiram para a eternidade? Quantas pessoas que você conheceu no ano de 2020 que já não estão mais entre nós? E quantas serão aquelas que não vão terminar esse ano ainda? Por quê? Porque Jesus, Ele está voltando de forma individual para muitas pessoas. É claro que eu não estou dizendo aqui que todos serão salvos. Você é salvo mediante a tua vida com Deus, mediante se você aceitou Jesus ou não. Mas muitas pessoas estão morrendo. São milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo que já perderam a sua vida. E a Bíblia diz em Hebreus 9:27, está ordenado ao homem morrer uma vez só, depois disso vem o juízo de Deus. Há 2 regras aqui. Primeira regra, inquebrável, regra que não pode ser substituída por nada, que não adianta tentar mudar, é a primeira regra, a morte. Ninguém altera a morte, irmãos. A ciência não vai conseguir tirar a morte, porque era uma regra de Deus. Todo aquele que pecar, esse morrerá. O homem morre por causa do pecado, é uma morte, todos vão ter que morrer, a não ser que seja arrebatado por Deus. Segundo, a Bíblia diz assim que depois da morte vem o juízo. Todos haverão de passar pelo juízo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Coloca amém aí. Ou seja,
Todos terão que passar pelo juízo de Deus. E será que todos estão preparados para enfrentar o juízo de Deus? Eu faço uma pergunta para mim mesmo: se eu morrer hoje, eu estou preparado para encontrar com Deus? E se você morrer hoje, você está preparado para encontrar com Deus? Eu faço uma outra pergunta: se você morrer hoje, para onde vai a tua alma? Shamandarabakassuriandarai. Espírito Santo de Deus está no meu coração. Se eu morrer agora, se você agora, se Deus te chamar, se Ele disser assim: meu filho, minha filha, chegou a tua hora, para onde vai a tua alma? Como que estão os teus relacionamentos? Como que está o teu relacionamento no teu casamento, na tua família, com os teus filhos? Você já pediu perdão? Como que está a tua família? Como que está o teu relacionamento dentro daquela empresa, naquele trabalho, naquela igreja? Como que está? Se você for agora, para onde vai a tua alma? Tem milhares e milhares de pessoas desde agora que eu estou fazendo essa live aqui, faz 38 minutos que eu estou pregando. Eu acredito que muitas e muitas pessoas já foram. Muitas pessoas já partiram nesses minutos que eu estou falando aqui. Umas morreram de coronavírus, outras morreram por insuficiência respiratória, outras morreram de infarto, outras morreram de câncer, outras morreram de acidente, outras morreram atropeladas e assim por diante, outras se suicidaram. Muitas estão morrendo. Mas como que está a nossa vida com Deus? Pedro pensou estar preparado quando na verdade não estava. Às vezes um pastor prega na igreja, um pastor fala uma live como essa aqui, e a pessoa diz assim: eu estou preparado, eu estou tranquilo. Se você for fazer um pente fino na tua mente, no teu coração, não tem nenhuma pessoa que você precisa perdoar? Não tem nenhuma pessoa que você precisa conversar antes de você deixar esta terra? O que você tem que acertar? Será que você não precisa dizer assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida? Shamandarabakassuriandarai. Será que você não precisa dizer para o Senhor Jesus: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador? Salva a minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Eu não sou melhor do que você. Eu peco da mesma forma que você peca, porque todos nós pecamos, nós somos homens, mulheres falhas, seres humanos. Mas nós temos que viver na dependência de Deus, não com orgulho no coração. Eu não posso bater no peito e dizer assim: não, eu já estou salvo, eu sou pastor. Coitado de mim, que se eu pensar só porque sou pastor, eu sou salvo. Isso é religiosidade. Eu preciso me humilhar diante de Deus. Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados, porque eu cometi pecados nesta quarta-feira, nesta quinta-feira. Senhor, eu errei hoje, eu erro a todo momento, Senhor. Tenha misericórdia de nós, escreve meu nome no livro da vida. Nós precisamos se humilhar diante de Deus. Oh, Jeová da glória, nós precisamos se humilhar, se quebrantar diante de Deus. E por que Deus está dizendo lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, ele está falando com um crente, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando com o seu povo, irmãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que fala Jesus, que fala Deus, que fala Senhor, que fala Pai Nosso, Ele está falando: se o meu povo que ora, que clama, que chama meu nome, que canta louvor na igreja, Ele está falando: o povo que ora em meu nome, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, bater na mão no peito e dizer assim: eu sou fraco, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu não sou nada sem Deus, eu não sou nada sem Jesus, eu sou nada sem o Senhor. Se você se humilhar e dizer assim: Senhor, eu sei que eu vou para o inferno hoje se eu não perdoar, eu sei que eu vou para o inferno hoje se eu não acertar minha vida. Oh Deus, oh Espírito Santo do Senhor, oh Pai, se você não fizer isso, se humilhar, orar, buscar a face, significa estar na presença de Deus. Deus está dizendo assim: se converter dos seus maus caminhos. O que é converter? É mudar de rota. Se você está indo por aqui, vira, volta para trás, retorna. Para de seguir esse caminho. Para de entrar nesse lugar que você está indo. Para de falar com essa pessoa que está falando. Para de agir dessa forma. Para de fazer as coisas que você está fazendo. O Espírito Santo ministra o meu coração aí para falar para você agora. Desista disso, para com isso em nome de Jesus enquanto é tempo.
O inimigo está tentando envergonhar, o inimigo está tentando acabar contigo, o inimigo está tentando muitas vezes entrar dentro da tua casa, na tua vida, na tua família, mas o Senhor está dizendo para você hoje: eu estou velando por ti para que a tua fé não desfaleça, eu estou velando por ti para que você não desista, não pare, para que você não recue, para que você não seja envergonhado. Será que estamos preparados? O que impede nós de estar prontos? Muitas vezes é o medo de confessar a Jesus Cristo como Salvador. Eu vou pedir para que você anote e coloque embaixo aí: o que nos impede de estar prontos? O que impediu Pedro e nos impede eu e você de estar prontos, preparados para servir a Deus? Número 1, autoconfiança. Número 2, falta de propósito. Número 3, medo de declarar a sua fé em Cristo. No momento em que Pedro foi interrogado, ele negou Jesus. Perguntaram para ele: você é um deles? Você se parece com eles? Você anda igual a eles? Ele falou: não, de maneira alguma, eu nem conheço. Ele negou Jesus porque ele não declarou a sua fé. Eu pergunto: como que está a sua fé? A tua fé é aquela que só Deus e você sabe que você tem? Ou você declarou a tua fé publicamente? Teus amigos aí do Facebook sabem que você serve a Deus? Toda a tua família sabe que você serve a Deus? Teus amigos da escola, do trabalho, da rua, eles sabem que você serve a Deus? Eles sabem que você confessou Jesus Cristo? Note que a palavra confessar publicamente é necessária. Olha o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10 e 9. Se confessar com a tua boca e crer no coração, será salvo. Só que a Bíblia diz que nós temos que confessar diante dos homens. Porque Jesus Cristo falou assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. E você vai ver isso na igreja de Laodiceia. Jesus falando para aquela igreja que aqueles que confessarem Ele, ou seja, eles seriam exaltados diante do Pai naquele dia. O Pai ia citar o nome deles. Então eu pergunto nessa noite, para todos nós, começando por mim aqui: será que nós não estamos com medo de declarar a nossa fé em Deus? Tem gente que tem vergonha de dizer que é evangélico. Eu pergunto para você: por que você tem vergonha de falar que é evangélico? Por quê? Porventura você está roubando alguém? Porventura você está matando? Você está se prostituindo? Você está fazendo algo errado? Não, você está servindo a Jesus. Você está servindo Jesus Cristo. E quem foi Jesus Cristo? Você tem vergonha de ser discípulo de Jesus? Jesus só fez o bem. Jesus curou, Jesus salvou, Jesus transformou vidas, Jesus só causou bem para a humanidade. Trazendo de uma forma humana, Jesus Cristo foi o maior líder que passou por esta terra. É orgulho, no sentido bom, servir a Jesus. Não tem de se envergonhar de servir Jesus. Você tem que se envergonhar de fazer coisas erradas, de mentir, de roubar, de se prostituir. Isso talvez nós teríamos que ter vergonha. Isso nós teríamos que ter vergonha. Mas vergonha de servir Jesus, isso não pode. Você precisa declarar a sua fé. Muitas vezes você vai conversar com uma pessoa e diz assim: você já é evangélico? Você aceitou Jesus? E diz: eu já aceitei. Mas ninguém sabe. E você diz: mas ninguém precisa saber. É claro que precisa. Precisa sim. Por quê? Porque você não pode omitir Ele da tua vida. Você precisa glorificar Ele com a tua vida. Por isso que Jesus Cristo disse assim, que aquele que serve a Ele, esse realmente, irmãos, vai dar muitos frutos. Ou seja, glorifica o nome dEle, esse dá muito fruto. A maneira certa de glorificar a Deus é produzindo fruto para o reino dEle, é servindo a Ele, exaltando o nome dEle, louvando a Ele, evangelizando, falando dEle. Então, não se envergonhe de falar dele nas redes sociais, não se envergonhe de colocar no versículo, não se envergonhe de dizer que você é servo de Deus. Talvez eu vou dizer assim: não se envergonhe de ser crente. O que é crente? A palavra crente significa aquele que crê em Deus. Até o diabo é crente, certo? Satanás é crente também. Ele crê e estremece. Satanás é crente mais do que muitos crentes, sabe por quê? Porque ele treme. Tem crente que nem treme, tem crente que debocha. Tem crente que usa o nome de Jesus para debochar. Tem crente que usa o nome de Jesus para fazer meme, para fazer piada. Só que o inimigo treme com o nome de Jesus, porque esse nome é santo, esse nome tem todo o poder.
Então nós precisamos entender e declarar a nossa fé, abertamente dizendo quem somos, quem nós servimos. E muitas vezes nós pensamos que estamos preparados, mas não estamos. Por quê? Porque nós não declaramos essa fé em Jesus Cristo, não testemunhamos essa fé em Jesus Cristo. Então testemunhe para os teus amigos, testemunhe para os teus parentes, testemunhe lá na escola, testemunhos. Não abra mão da tua fé em Jesus Cristo. Amém? Por quê? Muitas vezes não estamos preparados. O que nos impede de estar preparado? Glória a Deus. O que nos impede de estar preparado também é o sono espiritual. Isso aqui é uma das coisas mais sérias. Porque o sono é algo que você não percebe. O sono é algo que você não vê. E quando ele vem, você vai indo, você vai enfraquecendo e você só vai perceber depois da queda. Pedro estava junto com Jesus, andando com Jesus. Jesus fala assim: vocês não podem ficar 1 hora comigo vigiando? E o que a Bíblia diz que eles foram fazer? Dormir. Há um sono espiritual sobre toda a igreja, e eu me incluo nisso no sentido geral. Não estou falando de congregação, não estou falando de denominação, eu estou falando de igreja de forma geral. Porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 25, versículo 5, quero até ler esse versículo, eu sei que está escrito, mas eu prefiro ler, que a Bíblia diz que tosquenejaram todas. Mateus 25 e 5. A Bíblia diz que tosquenejaram todas e adormeceram. Eu vou ler esse versículo. Diz assim, ó: o noivo demorou chegar, todas ficaram com sono e adormeceram. Todas, as que tinham azeite e as que não tinham azeite. Significa que aqueles que servem, mas com azeite e sem azeite, aqueles que pensam muitas vezes estar forte, a Bíblia Sagrada está dizendo aqui que essas pessoas entraram numa sonolência espiritual, e a igreja está passando por uma sonolência espiritual muito grande. A igreja está dormindo espiritualmente. E quando eu falo de igreja, eu não falo de denominação, eu falo de uma forma geral. Muitos estão numa sonolência espiritual. Por isso Paulo diz em Romanos capítulo 13, versículo 11, já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima de que quando aceitamos a fé. Lembra do dia em que você aceitou Jesus? A tua salvação está muito mais próxima do que aquele dia. Está muito mais próxima de você ser salvo do que naqueles dias. Por isso que a Bíblia está dizendo, já é hora de despertarmos o sono. Que hora que é essa? 1 João 2,18, filhinhos, já é a última hora. Ou seja, está muito próximo de Jesus Cristo voltar. E a Bíblia está dizendo que nós devemos estar acordados, vigilantes. A Bíblia Sagrada vai dizer aqui em Mateus 25,5 que todas tosquenejaram e dormiram. A Bíblia diz em Efésios 5,14, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. O que faz uma pessoa, irmãos, não se importar com o evangelismo? Sono espiritual. O que faz uma pessoa não se importar com cultos de oração? Sono espiritual. O que faz uma pessoa nem pegar na Bíblia, e muitas vezes quando pega só para ir para a igreja? Sono espiritual. O que faz uma pessoa nem buscar batismo com o Espírito Santo? Sono espiritual. O que faz uma pessoa não acreditar mais nas profecias, nos profetas? Sono espiritual. O que faz uma pessoa, irmãos, não orar mais de madrugada? Sono espiritual. O que faz uma pessoa não praticar jejum? Sono espiritual. O que faz uma pessoa não se interessar pelas coisas de Deus, pela palavra, pela pregação, por ouvir mensagens? Sono espiritual. Está dormindo espiritualmente. E o inimigo está rodeando como um leão, buscando a quem possa tragar. E nós precisamos estar vigilantes, vigiando com os nossos pensamentos, vigiando com as palavras, vigiando com os nossos atos, vigiando com o caráter, vigiando porque em breve ele vem. Não é apenas a oração, é a vigilância. Porque às vezes nós oramos bastante, mas deixamos de vigiar. E Deus fala comigo e Deus fala contigo. É tempo da igreja passar por vigilância, porque em breve Jesus Cristo vem. Muitos pensam estar preparados quando na verdade não estão, porque estão vivendo numa sonolência espiritual. Quantas pessoas estão morrendo dia a dia sem ter salvação? E quem é responsável por pregar essas pessoas é a igreja. Dias atrás nós tivemos eleição, certo? Eu vou abrir algo para você aqui, se você quiser compartilhar com pessoas. Tem gente que não vai concordar comigo, tem gente que vai me criticar, mas olha o que eu vou falar aqui agora. Dias atrás nós tivemos uma eleição. Eu vou abrir um versículo aqui já para você entender o que eu vou falar. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número
2. Capítulo 2, versículo 5. É muito interessante. Veja bem, olha o que a Bíblia diz, 2 Tessalonicenses 2 e 5. Melhor, 2 e 3 para você ver. Diz assim, ó, não vos deixe enganar de forma alguma ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia. Então será revelado o homem da iniquidade, o anticristo, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E a Bíblia vem trazendo e continuando dizendo assim, na realidade o mistério da iniquidade já está em ação. O ministério da iniquidade já está em ação. Posso chamar para você de nova ordem mundial. Já está em ação. Restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. 2 Tessalonicenses 2 e 7. Eu vou repetir esse versículo. Guarde esse versículo, anote ele e estude ele. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação. O inimigo está operando aonde, irmãos? Na política. Restando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem que vai ser afastado? Quem que detém o quê? Está falando do Espírito Santo. Quando ele se afastar, o anticristo vai se manifestar. Quem é o anticristo? O governo mundial. Quem é o anticristo? É um homem que vai dominar todas as nações, o mundo, de uma forma política. Só que o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a igreja, quando o povo de Deus não se posiciona para votar em cristão, em pessoas sérias, que vão lá e se comprometam com os princípios do Evangelho, automaticamente, irmãos, o mundo, os valores mundanos, os valores contrários e princípios contrários à palavra de Deus vão sendo infiltrados. Ou seja, a igreja vai perdendo o seu poder, a igreja vai perdendo a sua voz, a igreja vai perdendo a sua forma de agir. E automaticamente o Espírito Santo mora onde? Mora na igreja. É por isso que a Bíblia diz assim, quando o Espírito Santo se afastar, ou seja, quando ele não tiver mais voz, quando ele não tiver mais autoridade, quando ele não tiver mais espaço para ele, porque ele está batendo na porta, mas ninguém abre, quando ele não estiver mais espaço para agir, mas o anticristo vai se manifestar. É por isso que quando numa política alguém fala assim, votem para candidato cristão que defende o reino, que defende a palavra, tem gente que critica, tem gente que é ignorante, que não conhece Bíblia, vai dizer assim, esse daí cristão não deve se meter na política. É por cristão não se meter na política, irmãos, que está vindo muitas leis aí contra a igreja, para fechar a igreja, que estão querendo acabar com a igreja, estão querendo acabar com a pregação. Ontem, na Bolívia, já estão perseguindo cristãos por pregar o evangelho. E muitos vão dizer assim que não pode ter cristão no meio evangélico. Mas a palavra tem que se cumprir. A palavra vai se cumprir sim. Mas a igreja precisa ter a sua voz. A igreja é o sal da terra. A igreja é a luz do mundo. Se o sal não servir para nada, irmãos, só serve para ser pisado, criticado, insultado nas redes sociais. O sal não é para isso. O sal não é para servir de deboche. A luz não serve para colocar debaixo da mesa. A luz tem que colocar em cima da mesa para que brilhe, para que o nome dele seja glorificado pela vida da igreja. E a igreja como luz tem que brilhar no meio das trevas. Tem gente que diz assim, mas a igreja não pode estar envolvida no meio da política porque política é treva, política é suja. A igreja tem que brilhar no meio das trevas. Brilhar no meio da luz é fácil, ser luz dentro da igreja é fácil. Mas tem que brilhar no meio de uma geração perversa, corrupta. É aí que a igreja precisa fazer a diferença. Só que enquanto muitos se calam, estão na sonolência, essa é a palavra, dormindo, o inimigo está jogando joio, semeando as suas sementes, está trabalhando incansavelmente de dia e de noite com projetos contra a igreja. Por isso eu digo para você, irmãos, já é hora de despertarmos do sono, porque Deus quer usar o seu povo nessa última hora. Precisamos estar preparados, porque em breve Ele vem. E o último, o que nos impede de estar prontos? Encerrando aqui quase, é a dúvida. Porque quando você duvida da tua chamada, duvida do propósito que Deus tem na tua vida, automaticamente a dúvida é algo que te impede de servir a Deus. A dúvida te impede de crer no melhor de Deus, nos milagres de Deus para a tua vida. A dúvida te impede de crer nisso aqui, Bíblia, a palavra de Deus. Quando você duvida daquilo que está sendo pregado, você duvida da palavra do Senhor, automaticamente, mas o inimigo tem poder de triunfar na tua vida. É por isso que o inimigo colocou dúvida no coração de Adão e Eva no jardim do Éden.
Por quê? Porque eles estavam ali quando o inimigo joga dúvida. É assim que Deus disse? Ele faz uma pergunta colocando em dúvida aquilo que Deus falou. E quando ele coloca dúvida, automaticamente fica muito mais fácil para cair no pecado. Quando você duvida que existe inferno, quando você duvida que existe céu, quando você duvida que Jesus vai voltar, quando você duvida que vai existir ressurreição, quando você duvida de batismo com o Espírito Santo, quando você duvida de profecia, quando você duvida do sobrenatural de Deus, o inimigo está dizendo assim: continua desse jeito, porque desse jeito você se torna vulnerável e fraco para que eu possa agir na tua vida. Só que Deus está dizendo assim para você: ouça a palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Eu vou repetir: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quer ter fé no teu coração? Ouça a palavra. Quer ter fé? Guarda a palavra. Quer ter fé? Guarda a palavra. Quer ter fé? Pratique a palavra. Quer ter fé? Pregue a palavra. Ouça a palavra. Se alimente da palavra. Porque é a palavra que produz fé no meu e no teu coração. Por que devemos estar prontos? Pastor, por que o senhor está dizendo hoje? Por que Deus está falando conosco hoje que devemos estar preparados, devemos estar prontos? Primeiramente, porque nós estamos numa batalha espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, sangue, não é contra o vizinho, não é contra o marido, contra a esposa, contra os filhos. A nossa luta não é contra os homens desta terra, mas a nossa luta é contra principados, potestades, demônios que estão agindo, demônios que estão no meio da política, demônios que estão no meio da religião, demônios que muitas vezes estão infiltrados até mesmo dentro da igreja. A nossa luta é contra eles. A nossa luta é contra a nossa própria natureza, a nossa carne, o nosso ego, o nosso orgulho. O mundo no seu sistema de crenças e valores. Por isso que nós devemos estar preparados, porque a qualquer momento a luta vem. A qualquer momento você pode ser confrontado por uma batalha espiritual. E haja visto que nesse momento eu sinto a batalha espiritual que nós estamos aqui. Há uma luta travada para que essa live não continue, para que essa live não seja compartilhada, para que essa live não alcance outras pessoas. Mas eu creio que o nome do Senhor Jesus Cristo prevalece e as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Nós precisamos estar preparados porque estamos numa batalha invisível, mas real e verdadeira. Uma batalha sobrenatural. Por que eu devo estar preparado? Segundo motivo, para pregar a sua palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra em todo tempo e fora de tempo. Redarguas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sua doutrina, mas terão comichões dos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme seus próprios desejos e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que Deus está falando assim, nós precisamos estar preparados para manifestar a quem servimos, de que forma servimos. Ou seja, se você for preciso você defender a tua fé, defender o Jesus que você serve, se for preciso você pregar a palavra, você está preparado? Se prepara em nome de Jesus Cristo, se prepara, porque Deus quer o seu povo como soldados valorosos do Senhor Jesus Cristo. Deus quer a sua igreja preparada. Por que nós devemos estar preparados? Para pregar o Evangelho. Nós somos a geração que vai pregar o Evangelho. E eu não preciso subir num púlpito, estar de terno e gravata para pregar o Evangelho. Através dessa live eu prego o Evangelho. Através de um versículo eu prego o Evangelho. Dizendo que Jesus é o único Salvador, eu prego o Evangelho. Dizendo que Jesus é o único que pode salvar a alma humana, eu prego o Evangelho. E eu digo para você, não se envergonhe do Evangelho. Marcos 16 e 15. Ide por todo mundo, anunciai, pregue o Evangelho enquanto é tempo, enquanto você pode pregar. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E para finalizar, por que devemos estar prontos? Devemos estar preparados porque a qualquer momento, olha o que a Bíblia diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta. Porque convém que isto que é corruptível, carne, se revista da incorruptibilidade, corpo espiritual. Porque isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e isto que é mortal, que morre, carne, corpo físico, se revestirá da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi na morte a sua vitória.
Ou seja, a Bíblia está falando, irmãos, por 1845 vezes que Jesus Cristo vai voltar. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, falaram que ele vem. Os profetas menores, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, falaram que ele vem. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 falaram que ele vem. João capítulo 14, versículo número 6 até o versículo 1 vai dizer assim: não se turbe vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, eu virei outra vez para levar para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Jesus Cristo vai voltar. Em breve ele vem. Só que em breve ele vem e nós precisamos estar preparados. Prepara-te, ó povo de Deus, para encontrar com o Senhor, porque em breve ele vem. Como eu falei no início aqui, se ele não vem de maneira coletiva, ele vai vir de forma individual. Eu não sei se vocês souberam da última notícia que está ocorrendo no mundo nos últimos dias. A notícia que saiu na segunda-feira nos jornais do mundo inteiro é que, eles até não anunciaram muito essa notícia, mas os Estados Unidos está falando que muitos fizeram contato com OVNIs, ou seja, extraterrestres. Essa é a notícia que eles estão falando. E muitos dizem que até o Trump, presidente dos Estados Unidos, ele sabe e sabia dos extraterrestres. Ou seja, eles estão dizendo que os homens fizeram contato com extraterrestres, OVNIs. Só que quando eu ouvi essa notícia, eu não fiquei espantado. Por quê? Você vai dizer assim, pastor, você acredita em extraterrestres? Eu digo para você que não. Eu acredito naquilo que a Bíblia revela para mim. Se tem, a Bíblia não revelou. É um outro plano de Deus. Só que, preste atenção, existe um plano arquitetado do inimigo, da nova ordem mundial, ou seja, a nova era. A nova era que está vivendo hoje é a era de peixes. O que é a era de peixes? A era de peixes é a era do cristianismo. Por isso tem lá os cristãos, o símbolo dos cristãos é um peixe, um peixinho, tem uns que usa atrás do carro. Ou seja, a era de peixes é a era dos cristãos. No livro da nova era, da mentora da nova era, a proposta deles é que quando acabar o período da nova era, vai entrar o período de Aquários. Ou seja, o período em que o aquário vai cobrir e o peixe vai morar dentro desse aquário. Ou seja, o aquário vai aprisionar o peixinho. O cristianismo será apenas uma religiãozinha pequena e inferior para eles. É isso que a nova era coloca. Só que é uma mudança de eras. Por isso é a nova era. Eles dizem que vai deixar de ser a era dos cristãos para entrar na nova era, que é a era da nova ordem mundial. Qual que é a diferença? A era dos cristãos prioriza a família. A era da nova era, a era de Aquários, é um tempo em que a família já não é prioridade. É um tempo em que vai ser homem com homem, mulher com mulher. É um tempo em que a família será destruída. É um tempo em que será um governo mundial, uma única moeda, uma única religião. É isso que eles querem. A religião ocultista. Ou seja, a religião ocultista é todas as demais religiões misturadas juntas. É uma espécie de ecumenismo. Então o inimigo quer fazer isso. Só que dentro da nova era e dentro do livro deles, se você ler um livro deles um dia, você vai perceber que a nova era eles têm a seguinte mensagem: que vai chegar um momento nessa transição da era de peixes para a era de aquários, os OVNIs vão raptar ou capturar esse povo que mora na Terra, que está atrapalhando os projetos dele. Então a nova era tem um projeto para apresentar para o mundo dizendo que vai chegar um momento em que os OVNIs, os extraterrestres, vão raptar um povo da Terra. Só que isso é que o inimigo vai apresentar para o mundo. E o inimigo já está tentando embutir, colocar, imprimir na mente do mundo que extraterrestre existe e é normal. Para quê? Para que quando isso aconteça, o povo não venha se espantar. Só que o que vai acontecer de verdade no plano espiritual verdadeiro, irmãos? O plano espiritual verdadeiro é que nós estamos na era da graça, dispensação da graça. E quando sairmos da dispensação da graça, vai vir a grande tribulação. E quando vir a grande tribulação, vai vir um governo mundial, uma moeda única, que vai ser o falso Messias, o falso Jesus, o anticristo, o governo mundial.
Só que a igreja nesse período vai ser arrebatada, vai ser levada para o céu para estar com ele, porque a Bíblia diz, assim como a Bíblia diz que haveriam sinais, assim como a Bíblia diz que haveriam pestes, assim como a Bíblia diz que o amor vai esfriar, assim como a Bíblia diz que pai matará filho, filho matará pai, a Bíblia diz também que o povo dele vai ser retirado no abrir e fechar de olhos dessa terra. E quando isso acontecer, o mundo vai pregar e vai dizer assim: o povo sumiu, quem levou o povo? Foi os extraterrestres. Mas não foi, foi Jesus Cristo. Alguém vai me ouvir essa live e vai dizer assim: esse cara é louco, esse cara tá totalmente pirado da cabeça no que ele está falando. Não, eu estou falando uma verdade. Eu estou falando aquilo que a Bíblia Sagrada me apresenta. Eu estou apresentando para você aquilo que a Bíblia diz e aquilo que o mundo está pregando aí, dentro do ocultismo. É por isso que o mundo entrete a população mundial, ou seja, circo e pão, divertimento, entretenimento. É por isso que tem tantos entretenimentos hoje. Ou seja, vai lá, coma, pega teu lanche, coma, fica na frente da televisão, fica lá, se distraindo o dia inteiro, que você não vai perceber aquilo que o inimigo está fazendo. Isso é sonolência espiritual. O inimigo diz assim: faça tudo o que você quiser, vai lá, se entreta, deixa eu trabalhar sossegado. É isso que o inimigo quer. É por isso que quando vem um pregador pregando a verdade, que o inimigo fica louco. Por quê, meus? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então isso que eu estou falando aqui é uma grande verdade. Eu não sei se essa live nem continua no ar, talvez eles tirem, porque esses dias eu compartilhei uma verdade e foi retirado do ar. Mas eu digo para você: continua em nome de Jesus Cristo sendo fiel à palavra dele, sendo fiel a ele. Porque muitos, assim como nos dias de Noé, quando Noé começou a pregar a palavra, nunca havia chovido até aquele presente momento, era só orvalho, não tinha chovido. E Noé começava a pregar dizendo que haveria um grande dilúvio, que haveria uma grande chuva, e construiu uma grande arca. Só que ele levou quase 120 anos construindo aquela arca. Ele ficou lá pregando, construindo, pregando e construindo, e o povo, sabe o que o povo dizia? O povo não estava nem aí para ele. O povo achava que ele era louco. Ah, esse cara é pirado, ele está falando loucura. A mesma coisa que hoje falam de mim, falam de nós que pregamos a palavra. Isso daí é religioso, papo careta de religião. É um papo que não existe. Só que a minha Bíblia Sagrada, irmãos, ela está se cumprindo, queira você acredite ou não acredite. Coronavírus é cumprimento bíblico. Pessoas que estão se matando, filho matando pai, pai matando filho. Prostituição, amor se esfriando, é cumprimento bíblico. Guerras e rumores de guerras, um país querendo ser melhor que o outro, é cumprimento bíblico. As profecias estão se cumprindo, uma moeda mundial, um governo mundial, um homem que soluciona os problemas do mundo. Isso está se cumprindo. E a última palavra que eu deixo nesta noite é: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Que você possa sair desta live abençoado e preparado para a glória de Deus. Eu quero orar pela tua vida e estarei encerrando em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço oração pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, e eu oro por você também. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. Esses dias eu senti no meu coração de fazer uma pergunta nesta live. Quem aqui deseja ser um intercessor do pastor William? Eu preciso, irmão. Você diga: pastor, eu não vou ficar orando pela tua vida, eu tenho tanta coisa para orar. Mas se você puder orar, seja um intercessor. Me ajuda em oração em nome de Jesus. Só Deus sabe das batalhas que temos para pregar a palavra de Deus. O inimigo odeia a mensagem. O inimigo odeia a pregação. O inimigo odeia a palavra de Deus e oração. Mas em nome de Jesus Cristo nós não podemos desistir e recuar. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverar na oração. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Estarei orando pela vida dos irmãos, pela oração aqui, pela oração pela Maria Lúcia Silveira, oração pela Senira. Deus abençoe a irmã Senira, pela família da irmã Senira. A irmã Malu disse assim: se todos parassem para ouvir essa palavra. Quem puder compartilhar essa live, irmãos, faça isso. Faça em nome de Jesus. Eu peço para você, não é por causa do meu nome, não, é por causa da verdade que está aí, dessas grandes verdades aí.
Se você quiser editar essas verdades e pegar um pedaço, eu dou autorização para você, faça isso. Se você quiser cortar um pedaço só dessa mensagem e colocar, faça. Pode usar em nome de Jesus Cristo à vontade. É que o nome de Deus seja espalhado e divulgado em toda a terra. A verdade seja espalhada. É isso que nós queremos. Deus abençoe. Vamos orar aqui pelos irmãos. Tia Erialba, Deus abençoe a tia que está aí na casa. Deus abençoe vocês. A irmã Sueli. Glória a Deus, irmã Sueli. Continua orando por nós mesmos, precisamos. A Helena também. Glória a Deus. Amém, irmãos, precisamos. Pastor não é de ferro, não. Amém? Pastor não é de ferro. Pastor não é super-homem. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Eu peço oração também pela nossa congregação ali, pela nossa igreja. Bastante irmãos foram acometidos pelo Covid-19, que está espalhando aí. Graças a Deus, eu até então não peguei, nem quero pegar isso em nome de Jesus. Tomando água com limão o dia inteiro aqui, ó. Água com limão, irmãos, de dia e de noite. Mas eu sei que tudo é permissão de Deus. Se alguém pegou porque Deus permitiu. Só que orem para que Deus guarde o nosso povo, para que Deus guarde os seus filhos. Principalmente, a palavra de hoje é: esteja preparado, preparada. Tanto para viver aqui, quanto para estar com Deus lá. Amém? Vamos orar? Querido Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Usa essa live para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Usa essa live para falar com outras vidas em outros lugares, em qualquer lugar do mundo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, alcança essa família, essa pessoa que está lá nessa casa. Em nome de Jesus, nós repreendemos demônios. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos enfermidades, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos doença agora. Senhor, que essa pessoa coloque a mão agora sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre a dor que ela está sentindo. Coloca aí, irmãos, a tua mão sobre a dor que você sente. Aonde que tem uma dor, uma enfermidade. Se tiver uma dor, alguma enfermidade, algum problema na tua vida agora, aonde ela estiver, coloca aí a tua mão sobre teu peito, sobre teu coração, sobre a tua cabeça, não sei onde que está doendo. Eu tenho fé para orar para que você seja curado. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. É Ele que sara todas as nossas enfermidades e cura todas as enfermidades e perdoa todos os nossos pecados, as nossas falhas. Amém? Vamos orar? Querido Deus, que a tua mão forte e poderosa esteja sobre esta vida, Senhor. Repreende câncer, repreende caroços, repreende, Espírito Santo, tumores, repreende, Deus, a febre, repreende, meu Deus, a bactéria, o vírus, repreende, Senhor, meu Deus, toda a pressão do inimigo, Pai, toda a fúria do diabo dentro da casa, repreende, Espírito Santo, a contenda, a divisão, repreende, Senhor, meu Deus, a perseguição dentro do lar, repreende, Espírito Santo, todo problema dentro da casa, Pai, todo medo que essa pessoa está agora, esse medo, Pai, que envolve esta pessoa, esse medo de morrer, Pai, esse sentimento de que qualquer momento pode acontecer uma coisa terrível, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que ouve vozes de noite, Senhor, essa pessoa que está enfrentando o problema do vício das drogas dentro da sua casa, repreende em nome de Jesus. Toca com a tua mão poderosa dentro do lar da família agora. Espírito Santo, visita a nossa cidade. Deus, no nome de Jesus, Pai, guarda esta cidade, guarda os jovens dessa cidade, Pai, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia dos teus filhos, Pai. Abençoa, Senhor Deus, o estado do Paraná, Brasil. Abençoa os missionários que estão nesse momento pregando a tua palavra no mundo. Guarda teu povo, guarda a tua igreja, Senhor, e que estejamos preparados para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Deus abençoe vocês, irmã Ana Paula, irmã Neuda, minha mãe, Deus abençoe, sempre está aí uma intercessora do meu ministério. Minha tia Nerialba, Deus abençoe, sempre oram pela minha vida. Miriam Lima e Dirlete, Deus abençoe sua família. Irmã Adel sempre está conosco, orando também. Antônia, o Manuel Vieira, a Miriam, o Mildi que está aí conosco, Deus abençoe você. Se quiser fazer uma visita para nós ali na Palmeirinha, será bem-vindo. Glória a Deus, a irmã Sônia Domingos, a irmã Eva, a irmã Antônia. Amém?
A irmã Maria Gorete, Deus abençoe. A irmã Sueli, a irmã Joseni, irmão José, a irmã Vera, irmão Norton, a irmã Maria Lúcia, o Ari, Deus abençoe. A todos vocês, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês poderosamente. Glória a Deus pela vida de vocês. A Maria Lúcia Silveira, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Sônia Domingos, glória a Deus. A irmã Senira, Deus abençoe poderosamente. A Eva, graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, irmãos. Vamos nessa, que Deus abençoe. E mais uma vez eu digo, a hora que eu encerrar aqui, você já faz um favor, por gentileza, para a glória de Deus, faça isso. A hora que eu encerrar aqui, vou contar até 3. A hora que eu encerrar, você já compartilha essa live. Amém? Faz isso. Vamos lá, irmãos. Ajuda a propagar o Evangelho, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja na sua vida. E você diz com fé aí, amém. Amém? 1, 2, 3. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.